O homem que olhar em redor de si com atenção poderá observar, muitas vezes, em seu âmbito mais próximo, exatamente a imagem fundamental de todos os fenômenos da criação, já que nas coisas menores se refletem as maiores. Imediatamente abaixo desse paraíso espírito enteal paira o reino de todo o enteal, que se divide em duas partes. Em primeiro lugar está o enteal consciente, que se compõe dos seres elementares e da natureza, aos quais pertencem também, por fim, os elfos, os gnômios, os silfos, etc. Esses seres da natureza e os elementares foram o preparo indispensável para o ulterior desenvolvimento que ocorreu no caminho da criação material, pois somente poderia surgir a parte material pela ligação com o ideal. Os seres elementares e os da natureza tiveram que cooperar na criação da matéria e informação, conforme ainda hoje acontece. Em segundo lugar, no reino do enteal está o enteal inconsciente. Desse enteal inconsciente advém a vida da alma do animal. Aqui neste ponto devemos prestar atenção à diferença que há entre o reino do espírito enteal e o reino do enteal. Somente o espiritual traz em si, desde os primórdios, a deliberação livre que, como consequência, implica na responsabilidade. O mesmo não se dá com o enteal. A sequência ulterior do desenvolvimento foi então o surgimento da matéria. Esta se subdivide em matéria fina, que compreende muitas seções, e em matéria grosseira que, começando da mais tênue névoa, se torna visível aos olhos terrenos. Mas, em um paraíso aqui na Terra, como última ramificação da matéria grosseira, não se pode pensar. Deverá um dia aparecer na Terra um reflexo do verdadeiro paraíso, dirigido pelo Filho do Homem no princípio do reino do milênio. Assim como surgirá igualmente uma cópia terrena do Burgo do Graal, cuja imagem primordial se acha na parte excelsa da criação como o único verdadeiro templo de Deus existente até aqui. Mensagem do Graal na luz da verdade de Abdrushim. Dissertação Desenvolvimento da Criação. Volume 2. Sites www.mensagemdograal.com.br e www.graal.org.br. Vou fazer algum pequeno comentário sobre essa última parte dessa dissertação. O homem que olhar em redor de si com atenção poderá observar muitas vezes em seu âmbito mais próximo exatamente a imagem fundamental de todos os fenômenos da criação, já que nas coisas menores se refletem as maiores. Então é isso aí, nós estamos inseridos na criação. E tudo na criação começa com a perfeição de Deus, em seu reino divino, e depois vão se repetindo todas as formas de organizações que existem no reino divino para a criação espiritual, só que adaptadas a aquela energia mais densificada. Quanto mais distante
da fonte primordial, que é Deus, menos pressão e menos energética é a substância. Então, Deus criou primeiramente um reino, seu reino próprio, que é o reino inenteal. Inenteal significa não criado. Então, foi formado, vamos dizer assim, porque seria por ele próprio, vamos dizer assim, manipulado as suas próprias radiações. Então, aquilo lá foi o modelo primário que Deus, quando ele decidiu formar a criação, criar coisas, ele primeiramente formou seu próprio reino, chamado reino inenteal. A partir daquela formação, vamos dizer assim, houve substâncias, materiais que não foram úteis para aquele reino, e foi expandido para se formar o reino divino. Depois do reino divino se formar, houve substâncias, como qualquer construção, sempre existem resíduos. Esses resíduos, eles não servem para aquela construção, mas servirão para outras construções, para outros serviços. E então assim é que acontece. Então, esses resíduos que não foram úteis para na construção do reino divino foram transferidos para um espaço vazio e foi construído a criação espiritual. Primeiramente, a criação espírito primordial. E depois foi feito o reino divino, onde as nossas essências espirituais se originaram. Depois o reino enteal. E por fim o reino material. O reino material, ele não tem vida, ele é uma matéria. As substâncias, devido à distância da fonte, elas são muito densas e não tem vida própria, vamos dizer assim. As formas, ela tem que se transformar. Até o reino ideal, as formas se mantêm. Elas não se decompõem, elas não se transformam, devido à substância ser, a substância que existe nesse reino ideal, ela mantém a forma, vamos dizer assim. Daí a eternidade. Os seres que existem, que vivem lá, eles não morrem, vivem para sempre. O reino ideal é onde existe o Valhalla. Valhalla ou Olimpo. Os gregos chamam de Olimpo, os alemães Valhalla. E onde estão Zeus e Hera. Então são os sacerdotes, os supremos desse reino. E daí surgem todos os seres elementares, os grandes, como Apolo, Deus do Sol. Se bem que o Apolo já não está mais no Sol, né? Porque o Sol ele já está em decomposição. Gaia. E todos os grandes e pequenos. Pequenos seres, até os mais próximos de nós, como gnomos, fadinhas e silfos, né? Silfos do ar. Antigamente nós, milhares de anos, quando nós não tínhamos o raciocínio tão desenvolvido, ele era muito mais familiar para nós. Muitos tinham evidência, interagiam com esses seres. Hoje, muito menos, devido à nossa intelectualidade que se extrapolou.
Agora, a intelectualidade não é em si ruim. O ruim é deixar de ter o equilíbrio entre o espírito e o terrenal, o raciocínio. Porque o raciocínio ele é uma ferramenta aqui da matéria, do nosso espaço e tempo. Enquanto o espírito é a nossa essência eterna. Então sempre tem que haver equilíbrio entre o raciocínio, que é o cérebro anterior, e a intuição, que é o cerebelo, que é o cérebro posterior. Então o cérebro anterior ele se desenvolveu excessivamente. E enquanto que a intuição, que é o cerebelo, que a antena da intuição, que é do nosso espírito, é o cerebelo. Ele se atrofiou com o tempo, não se desenvolveu. Daí o estado atual da humanidade, né? Que já demonstra indolência espiritual e escravidão ao raciocínio. Então é necessário esse equilíbrio. Então o reino material constituído de matéria fina. Matéria fina é onde provê as nossas almas. As nossas almas também é um envoltório do espírito. Também sofre decomposição, mas é muito mais lento. A alma ela serve de intermediário entre o reino espiritual e a matéria grosseira, onde estamos encarnados presentemente. Imediatamente abaixo desse paraíso espírito enteal para o reino de todo o enteal, que se divide em duas partes. Em primeiro lugar está o enteal consciente, que se compõe de seres elementares da natureza, os quais pertencem também, por fim, os elfos, os gnomos, os silfos, etc. Os seres da natureza e os elementares foram o preparo indispensável para o ulterior desenvolvimento que ocorreu no caminho da criação material, pois somente poderia surgir a parte material pela ligação com o ideal. Então é isso. O paraíso, espírito ideal, onde nossas sementes, essências descendem, a última esfera do reino espiritual. E tudo na criação espiritual é dividido em número 7, que consta do nome de Immanuel, o Espírito Santo. Manuel é o responsável, o intermediário entre Deus e a humanidade. Manuel, filho do homem, esteve na terra e escreveu sua mensagem do grau, que é a nova palavra viva de Deus. Então é isso, nós descendemos do paraíso do espírito integral e o integral seria a sequência. É um reino mais denso do que o reino espiritual e onde habitam os seres elementares. Eles não têm livre-arbítrio. A intuição deles, vamos supor, os seres... Porque existem apenas dois tipos de seres em tudo que é criado, independente se seja reino divino, reino espiritual, primordial, integral. Existem dois tipos de seres. Os que têm livre-arbítrio e os que não possuem livre-arbítrio. O que possui livre-arbítrio são nós, os espíritos. Porque, vamos dizer assim, a irradiação da vontade de Deus, ela não... Pode-se dizer assim, vamos falar assim, meio figurado, ela não ancora em nossa intuição diretamente, vamos dizer assim, com uma força direta. Ela precisa de um movimento circular, vamos dizer assim, até nos alcançar, assim, indiretamente, e dessa forma é permitido a livre decisão do ser humano. Daí a possibilidade de erro e também que nós nos
nós caímos em pecado, por possibilidade de cairmos em pecado, vamos dizer assim. Porque temos a salvação, podemos ascender de volta ao paraíso como espírito autoconscientes, ou podemos decair de tal forma em pecado que o único lugar devido a essa degeneração, temos o nosso único lugar seria, nesse caso, para o inferno, que é a decomposição, é a morte espiritual, que isso ocorre no cada final de julgamento. Quando a humanidade toda chega a um prazo que ela tem ou que ascender ou então decair. E a separação do joio e do trigo. Agora, os seres entiais, eles não falham, porque eles não têm livre-arbítrio. Então, eles recebem a radiação da vontade de Deus direta, vamos supor, na intuição, no cérebro posterior. E então eles cumprem exatamente o que está na vontade de Deus. Não tem essa livre decisão. Eles cumprem. Então os enteiais são, vamos supor, a sustentação de toda a criação. Quanto os espíritos humanos, eles têm essa possibilidade de livre-arbítrio. E no reino divino, os arcanjos, devido à proximidade de Deus, eles não têm livre-arbítrio. Eles ancoram a radiação e cumprem. Agora, no limite da esfera divina, existem os anciãos, que devido a estar na parte mais densa da esfera divina, eles têm essa livre decisão. E daí a beleza também. Os seres entiais sempre são belos da natureza, né? São perfeitos, vamos dizer assim. Enquanto nós, seres humanos, podemos construir com nossas ações aqui na matéria um corpo espiritual perfeito, e essa é a autoconsciência, quando nós alcançamos a autoconsciência espiritual, e assim podemos ascender de volta ao paraíso e sermos então servos na vinha do Senhor, ou seja, alcançamos uma finalidade, porque como semente espiritual, embora perfeita, ela não tem uma autoridade, igual uma semente que tem um potencial, mas tem que frutificar, tem para se tornar útil, né? Tem que dar o fruto e tem que se transformar, enfim, em uma árvore, uma grande árvore frutífera. Então essa é a finalidade. Os seres elementares e os da natureza tiveram que cooperar na criação da matéria e informação conforme ainda hoje acontece. Então nós somos hóspedes aqui. Supor que não existem mãos que trabalhem é uma ignorância, né? E isso acontece justamente na doutrina cristã, que, entre aspas, cristãs, né? Mal interpretado pelos seres humanos, né? E Cristo mesmo disse, né, que os servos de Deus, né, que trabalham, enfim, enquanto ele estava lá na tempestade, a confiança, porque ele sabe que os servos de Deus estão ao nosso redor. Esses servos seriam os elementais que ele estava se referindo, que estão à nossa volta, atuam em todos os lugares para possibilitar vidas. Senão não existe nada. Não existe ar, não existe água, não existe comida. Tudo tem a mão dos elementais. São seres enteiais.
São esses justamente, elfos, gnomos, silfos, toda uma série. E não são demônios. Demônios, nós mesmos, os seres humanos que criamos. Isso não é uma obra de Deus. Sabe? Então as pessoas têm que compreender isso. Que através da nossa intuição, quando é direcionada para o mal, produzem os demônios. Nossa intuição, por ser espiritual, é muito forte. Ela pode se dirigir para o bem ou para o mal. E os demônios, demônios da inveja, dos prazeres, enfim, da maledicência, todos, todos surgem, é obra humana, não tem nada a ver de Deus. Né? Quer dizer, Deus permite que surja, né? Porque, conforme a perfeição, permite que surja, mas é devido ao livre-arbítrio, mano, que surgem os demônios. Enquanto os seres elementares são obras, são servos de Deus, são perfeitos. Então é preciso se identificar isso. Agora nós também, através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações, produzimos também seres benéficos, que através do amor, da pureza, da compaixão, tudo isso, quando é real, é através da intuição. Com pensamento não, porque o pensamento é ligado ao espaço e tempo. Então muitos se iludem com o pensamento, que eu sou bom, que eu sou isso aquilo, mas é apenas pensamento. A pessoa ela quer se autoconvencer que ela é boa, não sei o quê, mas isso é só o raciocínio, é a imaginação do raciocínio. Que a pessoa quer se convencer que seja boa. Mas a consciência dela sempre cobra. A consciência, ela não tem máscara. A consciência, ela diz que nós realmente somos. E essa, vamos supor, essa máscara só existe aqui na matéria, no reino material. Basta desencarnarmos que a nossa alma mostrará o que nós de fato somos. Porque quando vamos para o além matéria, se a nossa alma está pura, luminosa, ela vai flutuar, vai para camadas mais altas, de acordo com aquela densidade que ela possui. Se ela estiver densa, carregada, ela vai ficar para baixo, vai ficar próximo, ligada à materialidade e vai afundar. Então aí está o nosso livro da vida, das nossas ações, os prós e contras. Então, lá no além não tem como querer enganar, né? Que o resultado das nossas ações, do nosso livre-arbítrio, estará claramente exposto. Em segundo lugar, no reino do enteal está o enteal inconsciente. Desse enteal inconsciente advém a vida da alma do animal. Então, tudo existe o consciente e o inconsciente, né? Nos planos espirituais também. Então, onde nós descendemos, nos 3 primeiros degraus, primeiras esferas, devido a serem mais fortes, não existe esse estágio de criança. Os seres que surgem lá, espíritos, eles se tornam autoconscientes imediatamente. Enquanto que a partir do 4 degrau começa a existir um desenvolvimento, que são as crianças. Mas, segundo me parece, apenas no último degrau é que existem umas sementes, centelhas, que não conseguem nem se tornar crianças. Isso é uma conclusão minha. que
então, apenas nesse sétimo degrau é que, que descende a nossas essências espirituais, porque nem consegue se formar como criança, mas fica só naquela semente e não consegue se desenvolver até a autoconsciência sem sair em direção aos reinos materiais, a densidade, porque através da pressão do nosso livre-arbítrio é que podemos o desenvolver, né? Então sempre existe isso, de um contato entre um reino e outro, que está mais acima e embaixo, e há todas as engrenagens, o favorecimento, porque nossos sentidos espirituais também ajudam quando na descensão até os reinos materiais em busca dessa autoconsciência existe a troca de energias, enfim, sim, o benefício sempre é mútuo, desde que, que nosso livre-arbítrio sempre faça as melhores escolhas. Aí podemos beneficiar e muito. Poderíamos até nos tornar senhores da criação material, mas desde que sejamos dirigidos pelo Espírito. E o Espírito sempre se sintoniza com a vontade de Deus. Agora, quando decaímos, como é no caso da maior parte da humanidade, vamos dizer assim, que as obras são ruins. E nós não, dessa forma não trazemos benefícios, e sim só destruição onde nós habitamos. Na terra, enfim, nas cidades e por aí vai. E partes da criação, do universo. Então, vamos ver, do inconsciente, então, o inconsciente que veio a alma do animal. Então, é preciso bem atentar que o animal é enteal, desse plano enteal, não é espiritual. Então, existe um erro também, uma influência de esoterista, espiritualista, que nós descendemos do animal e chegamos a ser humano e, e que podemos retroceder, voltar a ser animal, enfim, que um animal vai virar gente não tem nada a ver, porque são espécies diferentes. Confunde sempre a matéria com a essência. A essência do animal veio do enteal inconsciente. Então, um desenvolvimento de alma coletiva, assim, pode conservar mais tempo aquela individualidade, mas sempre vai continuar integral. Agora, existem outros animais em outros planos mais elevados, mas no caso desse reino enteal, que fica abaixo do reino espiritual, é, é, possivelmente a grande maior parte dos animais vem desse lugar. Agora pode existir um ente consciente, né, que, que encarna em um animal. E isso é possível. O senhor Emmanuel, aliás, tinha um cão, um dog alemão, que se chamava Ajax. Então ele dizia que era um enteal consciente. Então era um enteal consciente que estava encarnado em um dog alemão. Agora, então é preciso diferenciar. Que o corpo que nós decidimos veio de um animal, de um primata chamado babás, que são uma espécie de animais que permitem a encarnação das nossas centelhas espirituais, das nossas almas. Agora nós não viemos do animal. A nossa essência é espiritual e o dos animais é enteal. Nesse ponto devemos prestar atenção na diferença entre o reino do espiritual enteal e o reino enteal.
Somente todo o espiritual traz em si, diz os primórdios, a deliberação livre que, como consequência, implica na responsabilidade. O mesmo não se dá com o enteal. Sim, o enteal no caso dos animais, né, que vivem livremente, né, seguem a direção dos seus guias, tal. Agora os outros, né, os enteais que não estão na matéria grosseira, como os silfos, os elfos, eles têm responsabilidades, eles atuam, né, com, cada um com a sua função, né, para que a Terra possa ser habitável e todo o universo. A sequência ulterior do desenvolvimento foi então o surgimento da matéria. Esta se subdivide em matéria fina, que compreende muitas seções, e em matéria grosseira, que começando na mais tênue névoa se torna visível aos olhos terrenos. Sim, os reinos materiais, porque a matéria fina tem a parte fina da matéria fina, mediana e mais densa. A matéria grosseira é a mesma coisa. A mediana é onde estão nossos corpos astrais. A parte fina tem uma outra camada e a mais densa é a nosso plano físico. Mas é um paraíso aqui na Terra, como última ramificação da matéria grosseira, não se pode pensar. Sim, aqui é um reflexo. Quando tudo está conforme a vontade de Deus, fica perfeito, mas de acordo com as suas espécies materiais. Mas um paraíso, em um paraíso aqui na Terra, como última ramificação da matéria grosseira, não se pode pensar. Deverá um dia aparecer na Terra um reflexo do verdadeiro paraíso, dirigido pelo Filho do Homem, no princípio do reino do milênio, assim como surgirá igualmente uma cópia terrena do Burgo do Graal, cuja imagem primordial se acha na parte excelsa da criação, como a única verdadeiro templo de Deus existente até aqui. Então, aí o reino do milênio. O Filho do Homem esteve aqui. Emmanuel Abidrushim escreveu só a mensagem do Graal. A humanidade não o aceitou, não o reconheceu. Então, vai virar o reino do milênio, mas ele estará, vamos dizer assim, espiritualmente ele está dirigindo, mas ele não estará mais encarnado aqui na Terra, porque não há mais necessidade, ele já escreveu só